Oi, turma, tudo bem? Olha, hoje eu quero começar uma série de ministrações e que tem um potencial de mudar a sua vida, viu? De uma forma muito boa, de você chegar a ter uma vida abençoada por Deus. E é interessante, a inspiração para essa série veio através de algo inesperado. Eu não sei como foi a sua juventude, aliás, a infância, a juventude, mas eu sempre gostava muito de ler gibis. E um dos gibis que totalmente desconhecido no Brasil, mas aqui na minha época fazia bastante sucesso, era um gibi com dois camaradas, vai aparecer aí a imagem, chamado Clever and Smart. É uma expressão em inglês, né? E aí nesse gibi eram os nomes dos dois camaradas, mas traduzindo é mais ou menos esperto e sagaz. Então, uh, esse título desse gibi, obviamente não o seu conteúdo, deu a origem a essa série que você está começando a assistir agora. Então, olha só, eu descobri que algumas coisas na vida nós temos que ser espertos e sagazes. E eu sei que essa palavra esperto tem uma conotação um pouco ruim em português, né? A grande maioria atribui isso a uma coisa ruim. E é verdade, o dicionário, olha que ele explica essa palavra. Trapaceiro que age desonestamente buscando enganar outras pessoas. Mas olha, não, obviamente não é isso que eu quero destacar. Olha o que essa palavra esperto também significa, e em cima disso nós queremos fazer essa série aqui. Olha que ela também diz: sagaz, vivo, hábil, que tem facilidade para perceber e compreender as coisas, que se comporta ágil e eficientemente. Aí sim é algo que nós queremos, viu? Então, olha só. Eu creio que Deus realmente vai falar muito com a gente e isso tudo tem o poder de transformar a nossa vida. Então, ahm, antes que nós vamos, na verdade hoje só vou dar a introdução, mas antes que nós vamos também para a palavra, eu quero te falar uma coisa que ser esperto num bom sentido, graças a Deus, não tem muito a ver com intelecto. Você não precisa ser inteligente no sentido de QI para você se dar bem num bom sentido na vida. Você fazer coisas que vão atrair a bênção, você ser inteligente, por isso eu não gosto muito dessa coisa em português, né? Inteligente em questão de QI, você precisa tomar sim decisões inteligentes para atrair uma vida abençoada. Você precisa ser esperto num bom sentido para você ter uma vida boa, uma vida abençoada. E essa série vai tratar dessas coisas. Mas olha que legal, isso foi bom para mim, viu? Eu não sei para você, mas para mim foi muito bom. Você não precisa ser super inteligente para tomar decisões sábias, para tomar decisões que vão abençoar a sua vida. Graças a Deus. Então, olha só, eu quero ler um texto para a gente começar, que quem me acompanha e quem anda comigo, talvez já tenha ouvido alguma pregação minha a respeito desse pequeno trecho de um livro que só tem 2 capítulos na Bíblia. Mas esses versículos que eu vou ler para vocês agora, eles transformaram a minha vida. Quando o Espírito Santo trouxe luz sobre o princípio que está contido nesses versículos, gente, a minha vida nunca mais foi a mesma. E, sabe que benção? A vida da igreja nunca mais foi a mesma aí em Cabo Frio, em Magé. Realmente as coisas começaram a mudar muito.
Então, olha só, eu quero ler primeiro um versículo para vocês, depois eu vou falar onde está escrito, mas eu quero primeiro que você, assim, preste muita atenção, por isso eu não quero te dar logo a referência, eu quero que você escuta primeiramente o que eu vou ler para você. Olha só, a Bíblia diz nesse versículo o seguinte: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Que furada, hein? Que situação desesperadora. Aliás, desesperançosa, né? Olha só, a pessoa vai semeando muito, mas acaba colhendo pouco. É totalmente contrário ao que a Bíblia profetiza sobre nós, né? Que a gente vai semear uma semente e dessa semente nós vamos colher 30, 60, 100 vezes mais. Então, aí está o contrário. Semearam muito, jogaram centenas de sementes e colheram alguns poucos de volta. Então, olha que situação. O pessoal aqui estava bebendo, mas não estava saciando a sua sede. Estava comendo, mas não ficava satisfeito. E quando recebiam salário pelo trabalho duro que eles faziam, eles colocaram como se fosse numa bolsa furada. Então, queridos, que situação. Mas sabe uma coisa? Nas minhas andanças por aí, e mais que 20 anos de pastor, esse versículo descreve uma situação que eu tenho visto muito por aí. Gente que está dentro da igreja, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que não tem a vida, não condiz, a vida que eles levam não condiz com o fato deles serem filhos de Deus. E olha, esse versículo, o profeta está falando para o povo de Deus. E era o povo que voltou do cativeiro. Então eram pessoas que queriam sim reconstruir a nação de Israel, queriam sim reconstruir o templo, queriam sim viver segundo, né, os padrões da palavra de Deus. E mesmo assim eles estavam numa situação dessa. E infelizmente, como eu falei, eu conheço bastante pessoas que também vivem numa situação dessa nas suas vidas, né? São filhos de Deus, não vão para o inferno, não vão estar com Jesus um dia, né? Por serem lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas a sua vida aqui é uma vida que é mais ou menos descrito dessa forma. Agora, pergunta: o que Deus aconselha o povo para fazer para sair desta situação? O que você pensa? O que Deus aconselharia a esse povo para sair dessa situação tão desesperadora? Interessante, olha. Esse versículo que eu li para vocês, ele está, obviamente, no meio de dois outros versículos. Só que esses dois versículos são iguais, tanto o anterior quanto o que vem depois são idênticos. E agora eu vou te dar a referência. Eu estou lendo aqui no livro de Ageu, os versículos, eu li o versículo 6 e agora eu vou ler o que diz antes e também depois. Os versículos 5 e 7 são idênticos. E o que Deus aconselha o povo para sair dessa situação? Ele fala o seguinte: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Isso diz no versículo 5, depois vem vocês têm semeado muito, colhido pouco, blá, 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 né? E depois ele fala de novo no versículo 7, igualzinho, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê?
Quando alguém está numa situação dessa de semear muito, colher pouco, beber, mas não se satisfazer, se vestir, mas não se aquecer, e quando ganha um salário, o colocar num bolso furado, muita gente iria falar, rapaz, tem que fazer o jejum, tem que repreender o diabo que tá aquele que vem para roubar, matar e destruir, tem que, sabe, orar, tem que buscar a Deus, mas Deus Todo-Poderoso, olha, ele fala isso, o Senhor dos Exércitos. Em outras traduções, este Senhor dos Exércitos é traduzido assim diz o Deus Todo-Poderoso. Aí a gente espera assim, uau, agora vem. E ele fala assim, senta, pensa, por que você está no ponto que você está e como que foi que vocês chegaram nesse ponto de semear muito e colher pouco e por diante. Então, muito interessante. Quando o Espírito Santo trouxe luz sobre as minhas perguntas, eu percebi, rapaz, eu tenho que tomar algumas decisões sábias, eu tenho que ser mais esperto num bom sentido, dentro desse sentido que eu falei, que o dicionário também explica a palavra esperto. Eu preciso tomar decisões mais acertadas, mais dentro dos padrões da palavra de Deus para mudar essa situação. Por quê? Eu estou nessa situação que eu estou por causa de decisões, por causa de bifurcações que eu cheguei na vida, tomei uma decisão, fui para um lado que me levou até o ponto que eu estava e que eu estou hoje. Então eu te aconselho você ler o livro todo de Ageu. Só, como eu falei, só tem 2 capítulos, é uma página e meia só na Bíblia. Então dá uma lida nesse livro porque ele te dá o contexto de tudo que nós estamos falando aqui. Agora, como nós chegamos no ponto que nós estamos agora? Como você chegou nessa escassez de recursos financeiros? Como a sua família chegou aonde ela está? Isso eu estou falando, essa lei, ela é universal. Ela não é nem positiva ou negativa. Ela simplesmente funciona para os dois lados, né? Pode ser que você esteja num ponto muito bom familiarmente falando, num ponto muito bom financeiramente falando, mas também pode ser que emocionalmente você está num lugar péssimo, ou você está financeiramente num lugar péssimo. Então, o que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está aconselhando a você? Senta e pensa, faz uma avaliação, vejam aonde os seus caminhos os levaram, os seus caminhos. Então, olha só. Quais foram as decisões nas bifurcações da vida que te levaram ao ponto que você está agora? E com isso, queridos, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala sobre decisões, porque a gente está falando do passado, porque o passado a gente não pode mudar mais, não é verdade? Passado é passado. Eu aprendi algumas coisas importantes que a gente deve fazer com o passado. Por quê? A minha intenção aqui não é jogar um peso em cima de você. Pelo contrário, o que eu quero é gerar fé e injetar esperança no teu coração. Se você, a partir de agora mesmo, você começar a buscar tomar decisões, ser mais esperto num bom sentido, tomar decisões mais sábias, ser mais inteligente, não no sentido de intelecto, mas sabe, aquela coisa mais sábia. Se você começa hoje, daqui um ano, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai estar num lugar completamente diferente do que você está agora e em lugares muito, muito, muito melhores. Então, olha só, mas o passado é algo importante na nossa vida. Então, o que a gente pode e deve
fazer com o nosso passado? Primeiro, nós devemos aprender com o nosso passado. É interessante, gente. Tem gente que nunca aprende nada. Deixa eu falar duas frases que também me ajudam muito em questão ao passado. Primeiro, tem um ditado que diz o seguinte: o burro, ele nunca aprende nada, né? Nem com os erros do passado. O passado está ali, aqui, aliás, o passado está aí para ensinar a gente, mas o burro, ele não aprende nunca, nem com os próprios erros. Agora, o esperto, o inteligente, o sábio, aliás, o sábio não, já vou falar o que o sábio faz, mas o inteligente, ele aprende com os próprios erros, aí já é um grande avanço. Mas o sábio, sabe o que o sábio faz? Ele aprende com os erros dos outros. Isso, meu Deus! Olha, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, olha, o burro não aprende nunca nada, nem com os próprios erros. O inteligente, o esperto, ele aprende com seus próprios erros e, obviamente, não os comete mais. Mas o sábio, e eu quero ser um sábio, ele aprende com os erros dos outros. E a outra frase, ele vem de Albert Einstein, que disse o seguinte: a definição da loucura é fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, olha só, o passado nós não podemos mudar mais. O passado está aí para ensinar a gente, para a gente aprender dos erros e dos acertos, mas o passado não pode, não deve prender a gente. O passado deve nos ensinar a tomar decisões mais acertadas, a gente ser mais esperto num bom sentido, mais ágil, né? Mais sagaz, num bom sentido, tá? Tira essa coisa de esperto negativo. Eu te mostrei lá no dicionário, tem uma definição de esperto positiva, é essa que nós queremos. Então, o passado tem que ser o nosso mestre para que a partir de hoje e no futuro tomarmos decisões melhores que vão nos levar para outro lugar. Deus falou: senta, pensa, por que você está aonde você está? Então, toma decisões diferentes que vão te levar a outros lugares. O que o passado também pode fazer conosco? Ajudar a gente repensar algumas atitudes interiores, algumas, como eu vou dizer assim, algumas coisas que nós acreditamos que talvez vem da cultura familiar, vem de uma cultura de um país, né, que foram fundamentos na nossa vida, mas a gente repensar esses fundamentos e pensar assim, poxa, essa cultura familiar, nacional, regional, eles me ajudam ou eles são uma das razões porque eu estou onde na verdade eu não queria estar? E a última coisa que eu quero falar em relação ao passado também é algo super importante. Gente, isso aí eu li recentemente, quer dizer, eu acho que foi no final do ano passado, e também é algo, se você só ouve o que eu vou falar agora, realmente repensa e aplica isso na sua vida, a sua vida já vai mudar. Olha só, você sabia que muitas vezes, em relação ao passado, a nossa vida realmente tem coisas que nós não podemos mudar. São coisas inesperadas, são coisas que aconteceram com a gente, nós não tivemos influência sobre elas. Então, o que fazer com essas coisas? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, pastor, mas eu nasci em tal lugar, o meu pai, a minha mãe, a circunstância, o que aconteceu comigo, a minha educação, aliás, a falta de educação, um monte de coisas o pessoal fala. Então, olha só. Tem várias coisas que a gente não consegue influenciar. Porém, a gente não pôde decidir algumas coisas na nossa vida. Mas, e aí vem, nós podemos decidir como nós vamos reagir a essas coisas. Por exemplo, interessante isso. Tem
duas pessoas que viveram uma situação parecida e a reação é totalmente diferente. Uma renasce dali, ganha forças e fala, sabe uma coisa, isso aí é o ponto inicial de uma nova vida para mim. A outra, ela é quebrada nesse ponto e ela jamais levanta mais na sua vida. Interessante isso. Então nós não podemos decidir algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas somos nós que decidimos como nós reagimos a essas coisas. Então, olha só, para pessoas que começam a mudar a sua mentalidade, mudar o seu paradigma, 90% da sua vida não é mais uma reação. Tem gente que só reage à vida. A vida, sabe, aquela mentalidade que eu sempre falo, que é aquela canção de um cantor chamado Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, né? Então a vida vai levando numa certa direção e eles só vão reagindo. Eles correm atrás. Aconteceu isso, eu vou reagindo, eu vou fazendo e pá. Agora, você e eu também, eu vou falar de mim, eu estou lutando para cada vez mais diminuir essa porcentagem de apenas reagir à vida. E eu estou lutando, trabalhando em mim, pensando, sentando, seguindo o conselho do próprio Deus, sentando e pensando, sabe para quê? Para a minha porcentagem de agir aumentar e de reagir diminuir. Então, queridos, saia de apenas reagir e começa a sentar, fazer planos, traçar alvos e começa a desenhar, obviamente debaixo da orientação e da direção do Espírito Santo, a sua vida e começa a agir em vez de reagir. Queridos, eu repito e eu vou fechar com isso. Se você entende o que estou falando apenas nesta introdução a essa série, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, queridos, eu quero orar contigo, porque esses princípios aí têm o potencial de mudar a sua vida, de revolucionar a sua vida. Tem revolucionado a minha. E eu tenho lutado mesmo, é uma luta. Mas eu tenho lutado comigo, com os meus padrões, com minha cultura, com os meus conceitos e tenho lutado para adequar a eles a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Então, deixa eu orar contigo para que nós podemos seguir o conselho do Todo-Poderoso de sentar e avaliar a nossa vida. Eu tenho certeza, falei, talvez você já ouviu essa ministração, mas gerou a base, porque essa série, se você está com o coração aberto, ela realmente pode revolucionar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui e eu oro por todos que estão ouvindo esta mensagem. E eu te peço que o Senhor traga revelação. A tua palavra diz que a letra ela tem um poder de matar, mas o Espírito tem um poder de vivificar. E eu te peço agora que o teu Espírito vivifica essa palavra no coração dos meus irmãos. Senhor, que eles sejam atingidos como eu fui atingido anos atrás, quando eu entendi que eu preciso ser mais esperto, que eu preciso ser mais sábio, que eu preciso tomar decisões mais acertadas, que foram as minhas decisões, a grande parte da minha vida, que me levaram ao ponto onde eu estava. E eu estava num ponto que eu não queria estar. Falido financeiramente, sobrevivendo emocionalmente e assim por diante, Senhor. E a partir dali, eu começando a entender esses princípios, Deus, o Senhor tem me abençoado tanto. Eu te agradeço por isso. Eu te peço que o Senhor possa fazer o mesmo pelos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, querido, não perca o próximo vídeo.
vai ser uma bênção essa caminhada que nós vamos fazer juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.